Doutora, eu estou com dor de garganta. Será que isso não é algo mais grave? Será que isso não pode ser um câncer? Eu tenho muito medo disso aí. No vídeo de hoje eu vou te falar quais são os sinais, os sintomas importantes para a gente pensar em câncer de garganta, da faringe, das amígdalas, da laringe, das cordas vocais. Certo? O meu nome é Amanda, eu sou médico otorrinolaringologista e nesse canal eu falo sobre ouvido, nariz, garganta e orientações para você ter uma saúde melhor, certo? Se você ainda não se inscreveu no canal, eu peço para que você faça isso, porque ajuda com que esse conteúdo chegue para mais gente. E se você gostar desse vídeo no final, deixa seu like, porque nos auxilia muito. Então, vamos lá. Primeiro, todo mundo tem medo, né, de ter algo mais grave na garganta ou qualquer outra parte do corpo. Mas hoje eu vou falar aqui sobre essa região, de via aérea superior principalmente, né? O câncer de garganta, ele tem alguns sinais. Então, primeiro, eu vou falar o que é muito comum e o que você tem que prestar muita atenção. Primeiro, sabe aquela lesão que você tem na língua, na boca, no lábio, lá na região das amígdalas? Se essa lesão está durando muito tempo, se essa lesão está aumentando ao longo do tempo, fique atento. Você precisa procurar um profissional para avaliar. Então a gente precisa ver se aquela lesão tem uma característica mais benigna ou maligna, né? Então, lesões que não melhoram ali, passando 2 semanas, 3 semanas, já é um momento de você ficar atento, certo? Segunda coisa é que você tem que ficar ainda mais atento é se você fuma. Pacientes tabagistas têm uma chance muito maior de ter câncer nessa área que pessoas que não fumam. Então, o tabagismo é o que nós chamamos na medicina de fator de risco. Então, o tabagismo é um fator de risco muito importante para esse tipo de doença. Então, se a gente pegar todos os pacientes que têm câncer nessa área, uma grande quantidade, uma grande porcentagem de pacientes são pacientes que fumaram. Associado a isso, aumenta ainda mais quando o etilismo também vem junto. Então, quem faz o abuso de bebida alcoólica também é um fator de risco importante. E hoje em dia, nós já sabemos também que existem algumas doenças infecciosas, principalmente o HPV, que é um vírus que pode ser precursor de lesões malignas nessa região. Então, ficar atento às lesões, ficar atento ao tabagismo, etilismo e a esse tipo de infecção, certo? Bom, e quais sintomas que geralmente pode dar? Depende. Quando essa lesão está ali na região da garganta, da faringe, o paciente, ele não tem simplesmente uma dor. Muitas vezes ele tem até dificuldade de deglutição, tem muita dor quando passa alimento ali também. Então é uma dor que não melhora e que ela só vai tendo uma piora progressiva. Além disso, muitas vezes pode tossir sangue, né? Então isso vai piorando ao longo do tempo. E quando a gente fala de um câncer que vai descendo mais, que vai chegando ali próximo às pregas vocais, o paciente vai ter muita rouquidão. Então aquela rouquidão persistente que não melhora, a gente tem que ficar muito atento se não tem nada nessa região da laringe. Então a rouquidão, ela não está associada aqui a essa parte de cima. Não basta apenas pegar o abaixador de língua e ver essa área. Não. Se eu estou falando de rouquidão que não melhora, precisa avaliar as pregas vocais, as cordas vocais que muita gente conhece, né? Que é nessa região aqui. E como que nós fazemos isso? Com um exame chamado de videolaringoscopia. Então esse exame, a gente vai entrar com uma ótica aqui e vai filmar toda essa região. Então, ao avaliar essa região, a gente vai perceber se existe uma lesão na laringe ou mais para cima, na faringe. Então a gente consegue avaliar toda essa área, certo? Então, a gente tem que ficar muito atento a esses fatores de risco e a esses sintomas. Então, dificuldade de deglutição, rouquidão que não melhora, muita dor para deglutir. Às vezes o paciente começa a ter muito engasgo também, tem que ficar atento. Mas veja bem, quando eu falo desses sintomas, muita gente fala assim, nossa, mas eu tenho um pouquinho de dor, eu também fico rouco às vezes e eu também estou tossindo. Existem várias outras doenças que podem causar isso. Então, não fique tão com medo, né? Então, muitas vezes, quando o paciente fica com medo de câncer de garganta, vocês acabam indo lá no Google, pesquisam e acham que tem tudo isso. E muitas vezes não, né? Então, apesar de ter esses sintomas, eles também fazem parte de outras doenças. O próprio refluxo pode dar tosse, pode dar engasgo, pode dar rouquidão, né? Só que, por isso que a gente falou, toda a história é importante. Então, pacientes que fumaram muito durante a vida inteira, acende um alerta ainda maior para a gente. Entenderam mais ou menos isso? Então, gostaria que vocês ficassem atentos a esses sinais, a esses sintomas e, principalmente, diante disso,
procurar um profissional habilitado. Nessa área, a gente tem 2 profissionais muito específicos para isso. O otorrino consegue fazer esse exame, avaliar, mas também tem um cirurgião de cabeça e pescoço, que também avalia essa área toda aí de garganta, de faringe, de laringe, quando a gente está pensando em coisas mais malignas, em causas mais malignas, certo? Se você gostou desse vídeo, se isso iluminou aí um pouco as suas dúvidas, eu peço que você deixe seu comentário, deixe aqui a sua dúvida, que eu respondo todo mundo que comenta por aqui, certo? Muito obrigada e até o próximo vídeo.